nós estamos aí nos aprontando para conversar com o pessoal, né? E, bom, daqui a pouquinho vamos esperando, o pessoal está chegando, está entrando, e a gente vai aguardando. Vamos chegando aí, pessoal. E, bom... Estamos ao vivo já, né? Hã? Estamos ao vivo já. Estamos. O pessoal está nos vendo já, ou pelo menos já pode nos ver, né? Certo. E eu não sei como é que você se sente agora, que isso nós vamos entrar num terreno desconhecido, né? Não é literatura, não é Machadão. Olha, terreno de é? gênero para mim é conhecido. É? É. Mas, de qualquer maneira, eu não sou nem biólogo, nem médico, né? Certamente. Olha lá, a Paloma já chegou. Muito bem. Nós não somos especialistas, podem questionar-nos, né? Por que é que vocês resolveram falar desse tema? Eu vou dedurar, vou dizer que foi você que escolheu o tema. E é verdade. Né? É verdade. Mas assim, vamos pensar o seguinte. Véspera de Dia dos Pais. A gente discutiu o papel de pai na véspera de Dia dos Pais. Eu sendo muito mãe... atrevimento da gente também, não é não? Não é? Eu acho. Você sempre foi bastante atrevido. Para com isso. Eu vi você dando a primeira aula. Naquele lugar. Aliás, um lugar interessante, né? Que havia todo um discurso politicamente correto feito, e de repente o discurso desapareceu, não havia mais, e até que agora realmente virou pó, né? Pó completamente. Cristiane, que prazer imenso! Eu estava numa ansiedade danada para conversar contigo, sabia? Eu queria te ver também. Pessoalmente seria mais legal, né, Roberto? Claro, mas vai ter essa oportunidade da gente se reunir. Espero, em os breve. egressos, né? Isso, os egressos. Exatamente. Aí a Paloma Ribeiro está assistindo, né? E nós queremos que ela participe com a gente. Enfim. Cris, eu acho que nós vamos pisar mesmo em algum terreno desconhecido, até certo ponto. Mas, como eu deixei você à vontade, eu queria te entrevistar. Não importava qual era o tema, por isso deixei você escolher. Né? Verdade, confesso. Eu realmente queria Roberto, você é querido. Eu queria porque, primeiro, você é uma pessoa que eu prezo demais. Demais. Né? Você também. Eu acompanhei todo um processo de apoderamento assim você se apoderou das questões que para mim já eram questões bem conhecidas. E quando eu vi você entrar, um atrevimento, eu não vou contar. Pode contar, não é vergonha não. Também acho que não é. Primeira aula da Cris, num determinado cursinho aí, era um cursinho pré-vestibular, a Cris entrou engatinhando no tablado. Quando eu vi aquela mulher, aquela menina de saia longa, engatinhando, eu falei, pronto, chegou quem faltava neste lugar. E foi legal, né? Você sabe que eu não lembro disso não, né? Não, é claro, tem coisa que a gente faz que a gente dá um jeito de colocar de lado, mas foi tão bacana, Cris. Eu confio na sua memória. Pode confiar. Quer dizer, não muito. Não muito atualmente. Cris, primeiro, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite a todo mundo que saudade. está. Isso aqui são notícias do front, da fronteira entre o bem e o mal. Lá. Aliás, andei assistindo seu canal do YouTube, viu? É? É. O que você achou?
Ai, achei que são sempre notícias extremamente importantes, né? Eu não me aguento, né? Apesar de Quando eu muito vejo aquilo doloridas lá. todas. Não me aguento, É. porque é tanta coisa acontecendo neste momento, não dá para a gente se segurar muito, não. Então eu entro e Acho que falo. nem deve também, né? Ah, para não morrer engasgado. Morro, mas não Sim, vou engasgado, né? O pessoal está certamente. chegando, a Rayane Souza agora, que bom que o pessoal está. Ana Paula, olha quanto, Denise, Rafael, olha quanta gente chegando aí. O Décio, grande amigo vegano, batalhador e bravo. Ah, o Décio, maravilhoso. Agora, deixa eu te Saudades do falar, Décio. Cris, eu estava pensando, como falar com uma professora de literatura sobre um tema extremamente dúbio, que é a questão do gênero, e que a gente vira e mexe confunde com a questão da sexualidade, né? Sim. Sexo e gênero. A gente faz uma mistura. E eu me lembrei do Rosa, Guimarães Rosa. E Grande Sertão, Veredas. Sim. O amor do Riobaldo pelo Diadorim. Uhum. E é uma página de... Bom, é Guimarães Rosa. Eu vou me permitir, olha lá, de Portugal, Francisco Guerreiro. Opa, um abraço para você, Francisco. E eu me lembrei do Guimarães Rosa porque ele reinventa a linguagem. Ele faz uma coisa completamente diferente. Não é português, não é brasileiro, mas é Guimarães Rosês, né? Sim. E eu queria ler, se você me permitir, Cris, Oh, com todo porque prazer. o seu negócio é literatura, o meu também, né? O Mas o seu nosso negócio negócio. também é o Cabaré da Dolores, de que eu É, gostaria que também. você falasse, né? Acho que você Com está mais... certeza. você está nessa de espetáculos e canto com muita propriedade. E está Ah, fazendo obrigada, sucesso. Roberto. E vocês, o grupo inteiro, me parece que é não apenas coeso, mas é um grupo que sabe o que está fazendo, tem consciência do que está fazendo, e quando faz, faz muito bem feito. Né? E você sabe que é tudo Então, professor, né? oi? Tudo Oi? professor. É, Tudo né? professor na banda. Ah, que Só desgraceira, professor. não? E tudo de Todos. humanas ainda por cima. Para piorar a situação. É complicado, complicado. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Adorim, de amor mesmo, amor, mal encoberto em amizade. Ne a mim foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora. Melhor a lembro. Eu estava sozinho, num repartimento de um rancho, rancho velho de tropeiro. Eu estava deitado numa esteira de taquara. Ao perto de mim, minhas armas. Com aquelas reluzentes nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, com a distância de tantas braças. Como é que, de um mesmo jeito, se podia mandar o amor? De que jeito eu podia amar um amor? De que jeito, né? De que jeito eu podia amar um homem? Meu, de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações? Me franzi. Ele tinha a culpa? Eu tinha a culpa? Eu era o chefe. O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito nos governa. E aí está o amor de um homem por outro homem. Só que esse outro homem não era homem. Será que Uhum. era?
Cris, a pergunta que eu te faço para a gente começar é a seguinte: o que é Diadorim? Ele é transgênero? Nossa, que questão interessante, né? Se a gente pensar, de quando que é o Grande Sertão? De que ano que ele publicou? É do modernismo brasileiro. É Sim, mas você uma lembra o ano? experiência modernista. O ano exatamente eu não sei, não. Não lembro também. Mas se a gente for pensar que naquele período que o Rosa escreve, construiu uma personagem desse porte, né? Trabalhar com a questão tanto da sexualidade quanto com a questão de gênero mesmo, né? É bem avançadinho pro seu tempo, você não acha, não? Como sempre, Guimarães Rosa é avançado em tudo, né? É tão Até a bonito, né? linguagem é surpreendente o tempo todo, a gente descobre que ele fala Sim. coisas. Agora, a impressão que dá em Diadorim, tão delicado, mas ao mesmo tempo, como ele diz, tão rústico, né? Uhum, É de uma sexualidade duvidosa. uhum. Então, é feminino ou masculino? Haveria ali alguma coisa que nos levasse a acreditar nessa tão moderna experiência dos transgêneros? O que você Eu acha? penso que então, eu penso que a gente enxergar o mundo como feminino e masculino, a gente já parte de uma questão bastante binária, né? Existe entre o feminino e o masculino uma infinidade, né, de possibilidades. Nem sei se eu acredito que exista um puro feminino, um puro masculino, sabe? O cis hétero, o famoso cis hétero. Então, você sabe que sobre essa questão cisgênero, né? Sobre essa questão do cisgênero, eu tenho uma aluna muito maravilhosa, que é a Vitória Dandara, e ela é trans, ela é incrível, ela estuda direito atualmente no Largo São Francisco. E eu a consultei, né? Justamente porque é um terreno para nós, né, Roberto? Como você falou no começo, é um terreno, lógico, que a gente não domina, né? A gente consegue falar com uma certa propriedade sobre questões literárias, a gente consegue falar, eu acho que eu consigo falar sobre com uma certa propriedade sobre questões de gênero no que tange ao papel da mulher na sociedade, mas essa questão das pessoas trans é uma questão muito importante e que, de fato, foge, né, ao meu lugar de fala, foge um pouco a minha experiência de vida individual. E aí eu a consultei, e ela me mandou um texto muito maravilhoso, que ela já publicou, já tinha publicado no Instagram, que diz assim, ela posta uma foto, né, dela, da família dela, quando ela era criança. O título chama A Transmasculinidade como Forma de Ressignificar a Paternidade. Por que precisamos de mais campanhas com homens trans pais? Essa foto ilustra como foi boa parte de minha infância. Eu, meus irmãos e minha mãe. Óbvio que tem aí a presença de outros parentes e familiares que contribuíram para a minha formação, mas uma coisa é fato: meu pai não foi parte dela. Não foi a apresentações de escola, não me deu conselhos e por longos períodos de tempo eu nem falava com ele, mesmo não sendo parte desses 5 milhões de brasileiros sem ter o nome paterno no registro. E como eu, muitos amigos do bairro em que cresci tinham a mesma situação. Pais que existiam no papel, mas não na realidade, que nem pagavam pensão na maioria dos casos. E o que todos tinham em comum? Todos eram homens cis. Todos performavam essa masculinidade nociva à nossa sociedade. E para eles, sempre houve campanhas publicitárias, filmes e toda uma estrutura que os exaltasse, mesmo sem merecer. Mais ainda, sempre há uma defesa ferrenha da cisgeneridade para com eles, culpabilizando as mulheres que, afinal, não conseguiram manter a família unida,
e que se tinham que fazer jornadas triplas para criar os filhos sem ajuda alguma, era porque assim quiseram. E veja só, tantas vezes essa defesa vem de igrejas, daqueles que defendem a família tradicional brasileira a todo custo. Que família é essa? Que pais são esses que desconheço, que não vi em minha infância, não vi na de meus amigos e não vejo hoje? Meu ponto é que a cisgeneridade defende um projeto falido de família e que em nada corresponde à realidade. Para muitas pessoas, a experiência com a paternidade tem um lugar de violência, abandono e trauma. E é nesse sentido que entram as paternidades trans, as experiências transmasculinas de ser pai. Essa vivência desconstrói e inverte a lógica de paternidade imposta por essa família tradicional, pelos evangélicos, como o meu próprio pai, que deixam seus filhos, pelos homens cis, que imputam à maternidade a responsabilidade compulsória única para a criação das crianças. No fim, Tami incomoda por questionar em sua existência tudo isso, toda essa estrutura cisgênera que está ruindo mais a cada dia. E esse é o texto da Vitória. Muito interessante, porque é uma experiência que a gente não tem na pele e que hoje está extremamente falada. Mas eu quero voltar um pouquinho, pensar em dois escritores. George Sand é um, e também, agora, o inglês, Eliot, George. Tanto um quanto o outro, aliás, Dostoiévski considerou que estava diante dos maiores escritores europeus. Só que os dois são duas mulheres. George Sand, eu não sei do Eliot, mas o Sand se vestia, inclusive, com roupas masculinas para poderem publicar. A pergunta que eu quero te fazer é: esse tempo já passou? Eu acho que em certa medida. Eu não vejo mais as mulheres se escondendo atrás de outros nomes, né? Eu conheço, principalmente, na verdade, assim, o fato da gente ser professor, quando a gente tem essa disponibilidade para mudar, para abrir a cabeça, para enxergar o mundo de outra forma, eu dou aula há 20 anos já, né? Nossa, Você acredita? impressionante. Acho que eu nunca vou chegar nessa marca. É muito, Roberto. É muita coisa. Mas assim, eu vejo as novas gerações de mulheres muito mais empoderadas do que a minha. Muito mais, Roberto. Elas me ensinaram muita coisa. Elas me ensinaram muito a enxergar o mundo de outra forma. Eu penso que a luta feminista, apesar dela ser muito antiga, ela tem se descoberto como uma luta mais generalizada há muito pouco tempo. É muito recente isso, né? Você é feminista? Então, com certeza. É? Eu sou. Eu sou E você feminista. se descobriu Inclusive, mandar um beijo para feminista? as meninas do Juntas, que são todas muito maravilhosas. Que era um grupo, inclusive, de que a Sâmia Bonfim fazia parte. Sâmia Bonfim, do PSOL. Ela é uma Sim. das fundadoras do Juntas. Acho que sim, acho que sou. Eu acho que hoje as mulheres não precisam mais se esconder atrás de nomes de homens, né? Mas eu acho que a desigualdade de gênero, ela é muito evidente, muito presente, e talvez porque as mulheres estejam cada vez mais conscientes, é que ela se deflagra das maneiras mais terríveis, coisas que para sempre para a gente foram muito naturalizadas, né? Para minha geração, coisas que eram naturalizadas, para essa geração de agora já não são mais.
Essas mulheres questionam, A igualdade elas está são aí. O incríveis, Décio está nos são lembrando, bruxas. Décio Júnior, está nos lembrando que a gente pode, inclusive, considerar as suprarrenais que produzem testosterona e estrógeno, tanto em homens quanto em mulheres. As diferenças não são tão marcantes, apesar de as termos agigantado, né, ao longo da Uhum, história. uhum. A Tami, que foi citada O na carta Tami. que você, o Tami, né, que você recebeu, Uhum, tem um problema ali, uma escolha da Natura que foi uma escolha publicitária sim. muitíssimo bem sucedida, Bem né? sucedida, né? Muito Movimentou dinheiro, muito muito. dinheiro. Eu mesmo passei a comprar mais produtos Natura em homenagem à coragem. Não é Muito isso? bem, Roberto, muito Cara, bem. que isso? Vamos prestigiar a coragem. Tem um negócio aí do Tami que me pega, sabe, Cris? Que é a raiva que movimentou as redes sociais, as pessoas se Sim. pronunciando, escolhendo outros atores para fazer o papel que o Tami tinha desempenhado. E aí, diga para mim agora, Roberto. Eu sei que o Notícias do Front é você que entrevista, mas diga para mim agora, então Lá qual é o vai. papel de pai? Boa pergunta. Sabe que eu não sei, né? Eu sou pai. E costumo chamar os seres que eu crio também de filhos. Uma Uhum. vez minha mulher ficou escandalizada de eu chamar a gatinha de filha. Eu tenho duas, né? Tenho duas. E, e tenho uma gatinha também. Um ser animal, não humano. E eu chamando a gatinha de filha, falando, não fala assim. Logo, logo ela vai estar chamando de filhinha, né? Porque ela se apropriou da minha gatinha. Porque se você Tem alguém no cria. meu colo aqui também, olha Eu só. vi, roubou a cena, um rabo que Oh, passava, um rabo é o bonito Johnny. que fazia Ele carinhos. escolheu a gente, viu, Roberto? Não foi a gente que adotou, foi ele que adotou a Que gente. belezinha. Então, eu fico pensando, o Tami, aquele ataque raivoso contra essa escolha, e contra o Tami também. Aí eu Hum. pergunto para você, você acha que foi machismo? O homem é mais e, portanto, a mulher não pode fazer o papel historicamente. E geneticamente, o diabo a mente é reservado para o homem, ou foi homofobia, o ódio a homossexuais, ou foram os dois combinados? O que Na aconteceu aí? verdade, na verdade, eu acho que foi transfobia. É, Transfobia? é, Mas acho que sim. transfobia, já existe transfobia? Porque o trans é tão novo, Ai, né? Tão mas recente. existe fobia de tudo, Roberto. Passou a É existir uma coisa, verdade, vai existir a fobia dela, verdade, verdade. né? E na verdade, assim, pessoas trans sempre existiram, né? Há culturas que até valorizam isso, entendeu? Eu acho que o que está acontecendo agora é que de pouco tempo para cá, aquelas vozes que sempre foram caladas cansaram de ficar caladas e vão começar a se expor, né? Eu acho que isso aconteceu com o movimento feminista, isso aconteceu com o movimento negro. Se a gente for pensar quantos autores pretos a gente tem na história da literatura brasileira, há quanto tempo eles falam? Machado de Assis, para falar, precisou ser bastante irônico. Há quanto tempo eles falam sem caramba, é lógico que você pode usar ironia sempre, mas sem precisar necessariamente desse recurso para poder ser ouvido. Há pouquíssimo tempo, né? Eu penso as pessoas trans também estão se descobrindo e estão buscando essa força, estão buscando essa voz. E de fato, assim, você sabe que eu estava lendo um livro agora no começo da quarentena da Bell Hooks, que é aquele teoria feminista, né? E ela coloca uma coisa que eu acho muito interessante, assim, dos homens como parceiros de luta.
Porque é lógico que um homem nunca vai saber, por exemplo, eu sei que eu estou mudando um pouco de assunto, mas eu vou voltar, é só um Vai embora. parênteses. Digressão é minha especialidade. Depois, decreção é a sua especialidade, então anota onde eu parei, porque senão eu nunca mais volto. A não ser que alguém me lembre aqui no chat. Tava ali, ia voltar para senão eu não vou conseguir. Ai, mas enfim, já quase me perdi na digressão dentro da digressão. Mas eu acho que a Bell Hooks estava falando dos homens como parceiros de luta, né? Porque você jamais vai saber o que é ser na pele uma mulher. Da mesma maneira que eu jamais vou saber o que é ser na pele uma pessoa trans, né? Da mesma maneira que eu só descobri o que era ser uma pessoa da comunidade LGBTQI+, depois que eu casei com uma mulher, né? E é muito louco, porque assim, há coisas que de fato só sofrendo na pele você percebe, e há coisas que são tão naturalizadas que nem sofrendo na pele você percebe. Que você precisa de pessoas mais conscientes do que você para te alertarem. Como os nossos estudantes, assim. Os Que jovens, em trazem geral, né? essa. Que trazem esse Tem olhar, a turminha né? Você rançosa sabe que também, ano mas... passado eu estava dando aula num cursinho que eu trabalho lá em Guarulhos e eu usei a palavra escravos. E aí uma menina maravilhosa levantou a mão e falou: não seria escravizados, professora? Porque quando você usa o termo escravos, você já não está partindo do pressuposto de que é uma condição, que é isso mesmo, que é uma condição sine qua non, que é assim? Será que não seria mais adequado usar o termo escravizados? Eu falei: olha só, nunca tinha parado para pensar nisso. Nem eu. Mas é verdade, a gente naturaliza Bem tudo, tirado, sim, claro. né? A gente O naturaliza todas as escravo, o coisas. escravizado. A gente naturaliza as coisas mais absurdas. Então, aquele pai que não é presente, sabe? Aquele pai que não paga pensão, que não põe o nome no registro da certidão de nascimento do filho, aquele pai que não. Porque assim, né? Outro dia eu vi um meme. Se eu começar a falar mais que o Homem da Cobra, você me avisa, hein, Roberto? Outro dia eu vi um meme que eu achei muito engraçado, assim, que falava assim, homem que lava louça, que cuida das crianças e que faz almoço, não está ajudando em casa, é uma pessoa funcional. Não tem nenhuma vantagem nisso, você só está sendo um ser humano funcional. Como que a gente naturaliza isso como se isso fosse uma coisa normal? Não é verdade? Eu não Na sei, eu verdade, o precisaria pensar um machismo pouquinho também é nisso, estrutural, porque né? não acho que isso seja naturalizado assim tão facilmente, porque ainda não é natural, né? Ainda é um escândalo, né? O camarada que ajuda, que participa do trabalho Então, tá vendo o termo doméstico, que você usa? é, Ajuda. o Olha o camarada termo que que você ajuda usa. ali, que fica ali, Ajuda. É absurdo. é, Não está ajudando porra porque, nenhuma. Você mas está está cumprindo naturalizado? com o seu papel. Está naturalizado, você acha? Eu acho que não. O camarada ajuda, O, ele eu ajuda. acho que está Ele não faz o que naturalizada ele tem que essa fazer. condição de que não é obrigação dele. Isso está naturalizado, né? Eu acho que Eu isso acho que é será que está bem na cabeça estrutural. daquele que faz? Acho que não. Acho que não. O que Ah, eu acho que está na faz cabeça. naturalmente. Só acho que não sei se isso ainda é uma constante. Não sei. Eu não sei. Se alguém que está nos ouvindo e que faz serviços da casa, normalmente, se ele acha que ele está ajudando. Acho que não. Acho Você que ele acha que não? Que as faz. pessoas têm consciência? Não, tem os que ajudam. Tem o homem que ajuda. Ajuda a mulher Nossa, esse naquilo era que é um termo que obrigação eu dela. usava. Hã? Eu usava isso. Ah, fulano é ótimo. Nossa, ajuda em casa. Até que eu caí a Até minha lava ficha. Eu falei, louça. pô, Até lavar lava louça, lava louça, uma né? roupa que é Faz uma beleza. comida, É. vai acudir o neném no meio da madrugada quando o neném chora. Nossa, como ajuda, né? Olha que homem legal. Você não sabe, Roberto, mas isso espanta as mulheres, viu? Ah, Nossa, não olha me que homem diga. legal. Ele As, ajuda em casa, olha como as ele é mulheres ou legal. as feministas mulheres? Eu acho que as feministas andam um pouco menos espantadas com isso ultimamente. O Cláudio Caos, nosso amigo Caos, Nosso ele colega. está lembrando coisas que é o LGBT-fobia. Aham. Quer dizer,
tudo que escapa do masculino feminino é condenável, é atacado por É, essa gangue de seres humanos, que eu não sei qual é é. o percentual que você poderia atribuir. Eu acho que essa questão do incentivo ao discurso de ódio ajuda bastante, né? Até porque o discurso de ódio acaba tendo uma adesão muitas vezes maior, porque ele se prolifera muito mais rápido, né? Um discurso de paz para ser construído, ele precisa de um trabalho de muitos e muitos anos, muito tempo, né? Não é assim. O discurso de ódio, não. Uma coisa que você demora anos para construir, você destrói em um segundo. Aliás, a gente está vivendo isso, né? Perda de tantos direitos, coisas que demoraram décadas para gente conseguir, para conseguir o mínimo, tudo desmorona em Os pouquíssimo ataques tempo. homofóbicos, eles têm aumentado. E a transfobia, então, bem colocada por você também. Sabe por quê, E né? por mais recente que seja, você vê alguma relação entre essas ações horríveis que descambam em violência, e violência pesada? Você Sim, acha morte. que há alguma relação entre essas ações e a situação política no Brasil, Nossa, mas não especialmente? tenho Ou dúvida essa é uma nenhuma. condição mundial? Não, não tenho O que dúvida você acha? nenhuma que há uma relação. Na verdade, eu acho que é uma situação global, no sentido de que, necessariamente, quando alguma voz que é uma minoria começa a se posicionar, necessariamente essa voz vai sofrer um ataque. Necessariamente, estou falando pensando na nossa história, né? Gostaria de ser um pouco mais esperançosa em relação ao ser humano do futuro, mas o ser humano do presente, por enquanto, não ando tendo muita esperança, não. Tá feio, né? Agora, aqui tá pior, né, Roberto? Aqui tá pior. Tá um negócio meio estranho mesmo, né? Insuportavelmente estranho no Brasil, em relação a outros países. Porque é assim, na verdade, a homofobia, né, LGBTQI+, fobia, transfobia, o machismo estrutural, o racismo estrutural, todos esses problemas que são... Gente, a gente está tendo genocídio de população indígena, Mas entendeu? isso tudo faz parte do E isso discurso tudo... do presidente da República, não? Então, é isso que eu tô te falando, então é pior. Já seria ruim, já seria difícil, né? Sair do armário necessariamente vai ser difícil, mas como que a gente está vivendo é muito pior. Na verdade, aí é que tá, né? Você falou da Cabaré Dolores. A única possibilidade que eu sinto atualmente de respirar é a arte. Porque, Mesmo que haja porque uma assim, grande dificuldade para respirar, né, Cris? mesmo que o nome da música seja Ninguém Vai É, Respirar. Principalmente se o nome da é. música for Ninguém Vai Respirar. Cabaré Que Dolores, aí você grande banda. exorciza, pelo menos, assim. Coloca pra fora, porque tá. Nem mais em sala de aula, né? Essa coisa de aula virtual, aula Caos está com nos câmera lembrando que nós fechada. somos o país que mais mata trans no mundo. É, Desgraçadamente, ele acrescenta. é. O Lucas Gandolfi, doutor Lucas Gandolfi, que é médico, foi seu aluno, meu aluno, ele diz que acredita que as coisas ainda não estão normalizadas. E a melhor forma de mudar isso é trabalhando com os meninos, as crianças, a entenderem que fazer parte da vida deles, ser protagonista, Isso. protagonista nos afazeres Uhum, domésticos. É, exatamente. matou a cobra e mostrou o pau, né? Foi o que ele fez Até aí com porque, né, essa. os afazeres domésticos não são remunerados. Então, assim, se a gente for pensar numa estrutura de um sistema capitalista de séculos se construindo, necessariamente quando o trabalho doméstico é destinado à mulher, lógico que é por uma questão de poder, né? Com Porque certeza. o que você é com um trabalho não remunerado dentro de uma sociedade capitalista? Você não é ninguém. Ninguém nem vai querer nem te ouvir, né? Existe uma nova família?
Ah, eu penso que a minha família é uma nova família. Porque você se casou com uma mulher e vocês têm Com filhos uma mulher que dos tinha dois duas casamentos filhas. anteriores. Então, eu tenho um filho casada mesma no papel, só agora com ela, né? Não tinha sido casada, não, no papel. Vivia, nem sei mais Como como assim? chama isso. Aquela Na lua de época era mel toda, amigado, aquilo lá foi foi ilegal? Foi sem sem documentação? papel. Foi imoral. Mas eu tenho o Chico, né? É, e ali tem a Luísa e a Clara. Quando a gente se junta. E agora o Johnny, que tá aqui no meu colo. E a Mira, que é a gata. E a minha pretinha, que se foi há pouco tempo. E eu acho que é uma nova constituição familiar, né? Inclusive, Roberto, eu ando pensando muito sobre a ideia de viver de outra forma, viver em comunidade, Ah, eu imaginei que outro você já tipo de estivesse família. nessa. A gente começou a quarentena aqui com 10 pessoas e eu amei. Para mim foi uma experiência de vida, assim. Foi, eu quero isso para minha vida. Quero compartilhar minha vida com as outras pessoas. Viver fica muito mais fácil, Bom, você está compartilhando os aderindo a uma problemas. ideia que já é antiga, bem antiga. Sim. Quem andou pisando Nada como uma boa muito quarentena para catalisar as coisas, Roberto. foi, claro. Ainda mais se de repente a quarentena começou com 10 pessoas dentro de casa, ninguém podendo sair, né? Não é verdade? Ai, Me Roberto, parece que. Fala. não, hoje tive que sair para fazer uma coisa na rua, dentro do carro, sem sair do carro, aquele esquema. Os bares todos abertos, né? Eu tô morando aqui na Zona Norte de São Paulo. Passei aqui do lado, o bar lotado, lotado, pessoal assistindo futebol, todo mundo sem máscara. Negócio bem bizarro, assim. E julho foi o mês que a gente teve um número de mortes altíssimo, né? E está aumentando e parece que nada assusta. O Brasilândia parece que é o bairro com o maior número de mortes. Um número assustador de mortes. E uma coisa que a gente vê nas ruas, lá na Vila Brasilândia, é o pessoal sentadinho na calçada, gozando de um longo feriado, tomando cervejinha, aquele apanhado de pessoas que estão na calçada porque dentro do bar não tem mais lugar. Foi isso que você viu Uhum, hoje, né? uhum. Mas não era periferia, não, viu? Galera bem classe média mesmo, típico. Estão fazendo festas Bem por toda carinho, parte, assim. né? É. Festas por toda parte. Se eu disser que eu não tenho saído, vão me acusar de eu ser um grupo de risco. Mas é bom lembrar que na Europa, agora, o maior número de mortes está centrado nos jovens, né? Eu não vi O esse dado. novo alvo da Covid-19, do SARS coronavírus, é a mocidade, é a juventude. Vocês que estão nos ouvindo aí, formados ou não, atenção, né? Atenção, porque o Bruno Velasquez Rosa está perguntando se essa quarentena é uma crisálida ou uma caixa de Pandora. O que você acha, Cris? Ai, meu Deus. Eu estaria torcendo muito para ser uma crisálida, mas eu acho mesmo que vai ser a caixa de Pandora, viu? Está Mesmo parecendo querendo isso ser mesmo. muito honesta, já sendo, não estou muito esperançosa, não, Roberto. Porque Como que eu vou estar assusta. esperançosa? Pensa na minha situação. Eu nasci em 81, certo? Eu entrei na faculdade em 98. Eu comecei a trabalhar em 99, 2000, tava lindo. Parecia que estava tudo melhorando mesmo. Quanto mais o tempo passava, mais parecia que estava melhorando a passos de formiga, mas Deu essa melhorava ideia. assim. E aí, e depois? E agora é isso que a gente está vivendo? Uma distopia. Olha, eu vou te falar, eu costumo prever coisas ruins, assim, no sentido de. Eu sou um pouco pessimista, no geral, né? Não tenho muita fé na humanidade, não. Mas, assim, isso que a gente está vivendo, nem nos meus piores pesadelos, cara. Se um aluno meu, há 10 anos atrás, falasse assim para mim: ó, eu escrevi um livro aqui de ficção científica, dá uma lida aí e vê o que que você acha. Se ele colocasse a realidade que a gente tem hoje, eu diria assim: eu gostei, achei muito bom, muito interessante esses questionamentos todos, mas você não acha que está um pouco exagerado? Escolhe uma temática, né?
Pode ser ou a temática da pandemia, né? Ou a temática da volta à ditadura, ou pode ser a temática do genocídio, né? Da população periférica, ou o genocídio da população indígena. Acho que falar de tudo ao mesmo tempo vai ficar um pouquinho exagerado. Jamais, assim, nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Eu quase não consigo ver nada de que eu fale assim, isso aqui é bacana, ó, isso aqui dá pra gente ter fé nisso. A não ser nessa ideia que a Judith Butler que defende, né, essa coisa das novas vozes que estão começando a falar, que isso vai trazer necessariamente uma reação e, enfim. Pro armário a gente não volta, entendeu? Então um passo a gente deu. Isso sempre houve nesta quantidade, esse caldeirão de gêneros. Ou é uma coisa que está aflorando a partir da... Querendo ou não, a sociedade está mais tolerante. Pelo menos ela consegue ouvir. Apesar dos assassinos de plantão, dos imbecis de plantão, os cretinos idiotas de plantão, de alguma maneira são assuntos que se discutem hoje. Esses cretinos idiotas de plantão, eles são reação, né? Sim. E essa reação é forte, viu? Eu nunca imaginei que alguém fosse se importar tanto com uma pessoa ser transgênero. Nunca pensei. Você acha que isso é a consequência dessa maior... Quer dizer, esse caldeirão ter fervido tanto, que está fervendo, é da maior tolerância da sociedade? A sociedade começa a se preparar para um século XXI que talvez nem aconteça, porque não se sabe o que a Covid-19 vai fazer com todos nós, né? Só falta um elemento para o livro de ficção científica, a invasão alienígena. Sim. Eu já estou lá cantando com o seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Você acha mesmo que o coronavírus pode não ser alienígena? Ai, me perdi. O que você ia perguntar? É exatamente isso. Você acha que é consequência da maior tolerância? Dessa sociedade mais elástica? Que a gente está vivendo? Isso. Essa questão toda do transgênero está aparecendo a cada dia e os filhos se entregam para os pais. Então, eu acho que sempre houve, mas eu acho que o fato de algumas pessoas terem buscado o seu lugar de fala e fazer a sua voz ser ouvida, mesmo que seja com muito custo, isso inspira pessoas. Pessoas que, se fosse, sei lá, um século atrás, dois, jamais assumiria. Talvez nem percebessem, ou talvez não assumissem, ou talvez vivessem uma vida completamente reprimida, sei lá, com que questões psíquicas, porque também não eram diagnosticadas, e passaria despercebido. É isso que eu acho. Eu acho que sempre houve, mas não necessariamente as pessoas tinham a consciência. Eu acho que hoje se abre a possibilidade para ter consciência. Uma coisa que eu não entendo é que, assim, se é para a pessoa viver melhor, por que te afeta tanto? O que afeta tanto? O que é tão ultrajante? O Tami na campanha de Dia dos Pais, por que isso é tão ultrajante? E olha, estou defendendo aqui o Tami, é uma pessoa que tem posições políticas completamente diferentes das minhas. Das minhas também. Eu sei. Mas, entendeu? O que leva as pessoas a nutrirem esse tipo de atitude? Assim, eu não consigo entender, na verdade. Independente das posições políticas que o Tami andou assumindo aí, eu nem sei como é que pode, ele é um cara extremamente corajoso, corajoso. Aliás, todo trans é, porque ele vai negar uma cultura que ele, sem dúvida, recebeu. Dificilmente ele foi criado de acordo com o sexo que ele imaginou ter, com o gênero que ele imaginou ser e com o gênero que ele sabia que era, apesar do que foi registrado na sua certidão de nascimento. Apesar de tudo isso, todo trans é muita coragem, porque tem todo um processo, né, Cris?
Tem todo um processo, o processo de redesignação. É complicado, é dolorido, é demorado. Ele foi muito corajoso. Isso porque a gente está falando da questão trans, mas assim, se a gente for pensar, por exemplo, em gêneros não binários, né? Pessoas assexuadas, né? Então, existem inúmeras formas de você viver melhor com você mesmo, né? Não sei, penso. Você pode se dizer isto ou aquilo, apesar de você não poder como eu diria, você se assume, mas você não pode caminhar por uma rua cinzenta qualquer com tranquilidade, porque os inimigos estão de plantão, não é isso? Sim. Ainda é assim, né? Eu me sinto assim como mulher. Eu não posso caminhar por uma rua cinzenta com uma certa tranquilidade. Aliás, antes da quarentena, eu tinha notado uma coisa muito interessante. Estava voltando para casa um dia de madrugada e notei que na rua só tinha homens, eram umas 3 horas da manhã, só tinha homens ou as poucas mulheres que havia estavam acompanhadas por homens. É porque Você o fica. risco da força bruta se abater contra a presa considerada fácil, por isso que eu sempre recomendei às minhas alunas e aos meus alunos defesa pessoal. Coisa que eu neguei ao meu filho, hoje eu recomendo às minhas filhas. Porque nada como um bom chute no saco para botar um indivíduo Não é não? Porque não dá para você Mas é que ignorar. vai além disso, viu, Roberto? Por exemplo, você não vai dar um chute no saco numa pessoa que te passa uma cantada inadequada, não é verdade? Vão dizer que foi fora dos limites, né? Ah, Foi histérica. além. Ai, essas mulheres são muito histéricas, gente. Não fiz nada. Imagina, tava elogiando, ainda fica brava. É, o direito de ser enaltecida, né? É. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu fiquei muito desesperada. Na verdade, eu acho que aquelas 3 semanas entre o primeiro turno e o segundo foram talvez as mais desesperadoras da minha vida, assim. Depois que estava consumado, beleza, você vai fazer o quê, né? Mas fui procurar ajuda, grupo de apoio, assim. Falei, não sei se eu vou conseguir passar por isso sozinha, né? E aí eu fui num encontro que teve lá no Algeniá, que é um bar de refugiados árabes, muito legal, inclusive, e tem um som ao vivo da melhor qualidade, muito maravilhoso. Inclusive, no dia que eu fui, veja só se dá para conquistar o ser humano. Quem estava tocando era o pessoal, alguns dos senhores lá do Buena Vista. Muito legal, assim. Mas, enfim, estava rolando uma reunião para discutir o que que se faria a partir de então, né? E eu ouvi a fala, infelizmente, minha memória é horrorosa, não vou me lembrar o nome dela, mas de uma moça bem mais nova do que eu. Perguntaram para ela o que que ela considerava que seria uma cidade feminista, uma sociedade feminista. Quando que você sabe que você alcançou, né, essa igualitariedade? E aí ela respondeu uma coisa que eu achei tão bonita, nunca esqueci. Ela falou assim, que ela ia se sentir livre no dia que ela pudesse entrar num boteco daqueles que só tem homem, às 3 horas da manhã, com a roupa que ela quisesse, sem ser tratada como se fosse um objeto de uso ou de visão, ou às vezes até outras coisas, né? Porque também, enfim, que isso fosse natural. A gente está muito longe desse lugar. A gente está muito longe desse lugar ainda. Então, por isso que eu acho que, mesmo a gente tendo avançado bastante em alguns aspectos, ainda é muito difícil, né? E ainda é muito desigual. Para você arrastar as perguntas, você vem aqui, tá? Com certeza, Cris. Eu estou tentando
chamar os nossos auxiliares, assistentes, participantes para a conversa, né? O pessoal está fazendo um monte de questões, um monte de perguntas. O quê? E eu estou recebendo advertência aqui, me ameaçaram com bola vermelha, dizendo que eu não estou não estou ouvindo o pessoal, mas estamos. Eu tenho citado, inclusive, as pessoas. Mas o Bruno Velasquez, ele é cadeirante. E ele faz uma Eu pergunta sei. sacana, eu diria ordinária questão. Ele diz, fazendo um parêntese, com veneno escorrendo, assim, Aham. havia algum pai com deficiência na campanha da Natura? Olha, você sabe que eu não assisti a A campanha, eu não campanha? assisti o vídeo de propaganda, eu só ouvi a polêmica. Não posso responder essa. Eu posso responder pela tangente, porque me parece que o Bruno está preocupado com a Com a falta de questão do inclusão capacitismo, né? da Uhum. pessoa com deficiência. Mas aí, então, os que têm barba, os que não têm, os que têm braços, os que não têm, os que têm só um olho, deficiência, são diversos tipos de déficits, né? Essas pessoas também podem querer participar, e a gente vai querer saber de vários outros. O Valdeci está dizendo que é teu admirador. Ah, querido, Você, obrigada. como pessoa e como profissional, mandou beijos Ah, para você. obrigada. Valeu. Beijos para você também. Cris, me fala uma coisa. O que foi que eu ainda não te perguntei e que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Ah, andou muito com a bujanra, o senhor. Mas não é. Eu sei que você tem É, expectativas, porque eu queria tanto quando eu ponho essa conversar questão nas contigo. avaliações para os meus queridinhos, eles não gostam muito, não. Não? Agora, pense naquilo que você estudou e que eu não te perguntei. Faça uma pergunta. Eu faço isso. Então me responde. Ai, meu Deus, mas é muito difícil. Eu faço com os outros. Ah, faz com os outros. É, Estou fazendo com você. tá. O que que você não me perguntou? Ah, você não me perguntou sobre a cabaré. Ah, então me fala sobre a cabaré. É uma questão muito importante para Gente, nós aqui. ai, atualmente é a minha única possibilidade de Fuga. exorcizar o terror. É, é, porque a sala de aula tá difícil também, né? Essa coisa de aula virtual é muito difícil. E aquele primeiro semestre ainda que foi de gravar a aula, Roberto, você fugiu a tempo. Você não tem noção do que foi aquilo. Eu posso Meu imaginar. Deus, assim. Caras e E dar bocas, aula né? assim para uma sala que você não tá vendo ninguém, você fica vendo a sua própria cara. Não dá para interagir. Nada. Você não consegue nem saber se as pessoas estão entendendo, se não estão entendendo para onde você está indo. Fica uma coisa horrorosa. Então, a sala de aula, ultimamente, que antes era também para mim uma válvula de escape, ultimamente tem sido um pouquinho difícil, assim. Então, acaba que é na música mesmo, né? Gente, a Cabaré, para quem não conhece, é uma banda de professores, é uma banda autoral. Somos em 5, Cabaré da eu, a Lê, Dolores. Cabaré Dolores, é. Eu, a Cabaré Lê, que é minha Dolores. companheira, e que toca guitarra, o Hélio Moretti, que está no baixo, o Guilherme Gomes no teclado e a Sarah Ross na bateria. E é uma banda autoral e assim, a gente fala muito sobre questões políticas, tem algumas músicas líricas, mas assim, questões políticas, música de resistência mesmo. E dos assuntos mais variados os ritmos mais variados também. Vários gêneros. Qual que é o gênero que vocês tocam? Fala, vixe, a gente tem blues, a gente tem rock, a gente tem samba, a gente tem reggae, a gente é.
antropofágico. É, mas é legal, curtam lá nosso som. A gente tem um primeiro EP que chama Ninguém Vai Respirar, que tem o clipe, né? E a Aliás, gente lançou um muito bom, single bonito, né? muito, Rodrigo muito. Espíndola, maravilhoso. Que foi nosso aluno, ele, não, ele teve aula comigo, você estava lá ainda também, naquele lugar ao qual você não citou, se não se referiu Não pelo vou nome, então citar também não vou jamais. Não fazer. vou, porque A não é gente dá a mais o que foi entender. conosco. Conosco era uma coisa, sem nosco é outra coisa, né? Mas, enfim, foi lá em Itaquera, querido. E ele que dirigiu. E ele é muito maravilhoso, o Rodrigo Espíndola. E aí a gente lançou no Carnaval um single chamado Manifestação. Tem uma coisinha de uma ironiazinha machadiana nela, assim. É o discurso da galera que ia lá de verde e amarelo para as ruas para pedir o impeachment da Dilma, né? E, enfim, e tá saindo toda hora coisa nova. Então tem que ficar ligado lá Que nas bom. redes. Eu queria acrescentar uma coisa aqui e pedir a tua opinião, porque o Tami, ele surge repentinamente no cenário quando ele se assume e Uhum, obtém da mãe a concordância, inicialmente tímida e depois entusiástica. Por falar em masculino e feminino, uhum, ele é muito mais masculino que eu. uhum. Eu imagino. Eu não o Então, conheço não, pessoalmente, ele nasceu mas conheço masculino. você pessoalmente. Então, e eu sou o pai. Eu acho que ele está muito bem posicionado na posição de pai se ele honrar essa titularidade. O que você acha, Cris? Uhum. Ah, eu acho que serve para todos. Para ele e para todos os pais. Amanhã é dia dos pais, não é? Então, serve Sim, para todos os por pais. isso nós estamos aqui Pensarem um pouquinho. provocativamente. Honrem, honrem chamar de dia dos pais, né? E o Dia das Mães, que seja assumido pelas mulheres trans, né? Ah, com E, certeza. e tanta criança tem aí querendo mãe gostosinha para abraçar, né? Tanta criança tem aí querendo um pai gostosinho para abraçar. E tem gente aí fazendo anos glicosado com relação a uma questão tão singela que não diz respeito a nenhum daqueles que estão fora dessa Sim. tribo. Uhum. Como se atrevem? Como se atrevem? Ah, é um absurdo. É um absurdo. É, Como a é que impressão que eu você tenho é que tá tudo sente? errado, né? Ai, Roberto, putz, Amanhã é Dia dos assim. Pais. Amanhã é Dia dos Pais. Então. E virou uma coisa Ah, verdadeira, não é mais só comércio. Agora tem um puteiro vocabulário, tem uma loucura de ódio, né? Muito dele fomentado pelo governo que aí está, que uhum. nunca soube medir, nunca teve empatia, portanto. O Lucas está fazendo aqui uma pergunta, o Hum. doutor Lucas Gandolfi. Você acha, Cris, que a questão de gênero ainda pode ser combatida dentro da sala de aula? Eu acho que não só Ou, pode, como deve. ou precisa de dureza para ou de clareza, aliás, para seguir as leis de combate à LGBTfobia e a criação de novas leis? Precisa de leis? A Betânia está insistindo aqui, já vi várias vezes, que a questão é educacional. Você acha, Eu também o acho. Lucas está perguntando, só a educação é suficiente para chegarmos num mundo mais racional? Eu não sei se a educação é suficiente, mas eu acho que é o único caminho. Que talvez não seja suficiente também, mas eu acho que se há um caminho é esse. Porque assim, por exemplo, as crianças, ninguém nasce com preconceito, sabe?
Ninguém nasce com uma atitude violenta. Isso é uma coisa que é muito construída, né? Eu penso, pelo menos. Precisa tocar nesse assunto, desde a educação infantil. Precisa tocar nesse assunto o tempo inteiro. Lógico que respeitando a maturidade de cada faixa etária. Mas, assim, a gente só vai ter uma sociedade de fato igualitária, encarar qualquer pessoa diferente, seja por que diferença for, Como você diz como aí, algo. respeitando a faixa etária, você quer dizer o quê com Quero essa... dizer que, por exemplo, eu não vou ler Machado de Assis, eu não vou ler esse trecho do Diadorim que você leu para mim no começo da live, eu não vou ler para a molecada do quarto ano. Porque eles Ah, não vão você diz, entender. é uma questão de linguagem mesmo. Não é uma É, questão e de de filtro maturidade, de por exemplo, assuntos. quando o seu filho de 5 anos te pergunta sobre como o bebê vai parar na barriga da mãe, você não vai responder de uma forma diferente do que você responderia para uma, sei lá, uma adolescente de 15? Nesse Não sentido, sei, eu entendeu? sou meio suspeito nessa questão, porque o Por dia que quê? as minhas filhas me fizeram essa pergunta na mesa do almoço, acabou o almoço. Acabou o almoço ali. Ai, que horror! Eu fiz toda uma explanação desenhando no ar as situações. Mas elas não estavam ainda... porque ou a gente trata essas questões com a naturalidade que elas possuem, de fato, Sim, não, mas eu o acho que tem resto que é questão de falar. Eu só linguagem, acho que né? você não tem que dizer mais do que a criança pergunta, entendeu? Não, também acho que não. A Vai até prática onde a é criança essa. pergunta. Responde, se você perguntar mais, aí você responde mais. O meu Acho filho, isso. o meu filho uma vez me perguntou como é que a criança nasce, onde que ela fica? Eu falei, fica na barriga da sua mãe. Ele tinha 7 anos. Falei, ele falou assim, mas como que entra lá? Eu falei, bom, isso é uma questão que é ligada ao espermatozoide, aos óvulos. Ele falou, mas não é pela mexerica? Quase perdi a direção. Ele estava bem mais informado aos 7 anos do que eu podia imaginar, né? E era, acho que é isso que ele estava esperando de mim. Bom, surpresa boa, né? Pelo menos ele estava melhor informado, não é verdade? Com certeza. A Betânia tá falando aqui que nós estamos falando de educação integral, né, como política pública de Uhum. Estado mesmo. E o André Valente acabou de entrar dizendo que nós somos dois mestres dele, quando ele Ah, querido, ainda não era obrigada. mestre, né? É Ah, que uma questão de bonitinho. educação integral mesmo, porque a criança tem que ser educada na naturalidade dos assuntos da natureza. Não é isso? Lógico. Até porque para eles é natural mesmo, assim, não tem. Vou contar uma história, então, Vai, divertida. conta. Quando eu casei com a Lê, as meninas logo no ano seguinte foram estudar na escola que eu trabalhava, né? Na época. O Chico já estudava lá. E aí, assim, eu dava aula de manhã, que eu dava aula para o médio, e as crianças estudavam à tarde, que o fundo era à tarde, né? E aí a reunião do médio era à tarde. Eu estava saindo de uma reunião, aí tava a Clara, né, que é a mais nova, a nossa mais nova, passou correndo assim por mim, Tia Cris! Aí me beijou e me abraçou e tal. Aí a amiga dela falou assim para mim: Você é a nova professora de dança? Eu falei: Não, não, eu sou professora aqui, mas é de literatura, é dos mais velhos, tal. Ela falou: Ah, então de onde que você conhece ela? Ela falou: Ela casou com a minha mãe. E saíram as duas felizes assim da vida. Ela casou com a minha mãe e saiu. Eu acho Eu que tenho um isso amigo que responde estava do meu tudo, né? lado que quase morreu de fofura. Ele falou: Ai, meu Deus, que linda, não acredito. Tal. Porque, entendeu? Tá na cabeça de quem a maldade, percebe? E eu não sei de Certamente onde não é na cabeça surge isso, deles. né? Não sei de onde surge essa maldade aí. Não pode estar apenas naquela questão de pai tem que ser homem, mãe tem que ser a mulher nascida mulher, identificada como mulher, e o homem nascido homem, tendo sido identificado como homem.
A Betânia está lembrando que a arte desempenha um papel importante nesse processo civilizatório. O que você acha? Ah, sem dúvida Ah, nenhuma. Com certeza. Nossa, se não fosse ela, o que que a gente estaria fazendo agora? Se a gente já está sufocado com ela, imagina sem ela, né? E esses momentos de mais aperto, esses piores momentos, é que 2020 também vai, vamos falar sério, né? O negócio tá ao concurso. Mas assim, se a gente for pensar em períodos dramáticos da história da humanidade, a arte no geral sempre foi muito forte, né? Vamos pensar na geração lá da segunda do modernismo. O que que era aquele Graciliano Ramos lá, não é? E ali no meio infiltrado, de, né? e assim, o que que tem de, olha quanta gente contemporânea a ele maravilhosa, né? Ou mesmo agora, galera da Tropicália também, pessoal das canções de protesto. É necessário, né? Você acha que muda, Roberto? Que ajuda a mudar o mundo? Cris, eu prefiro passar. Não quero responder, não. Só porque eu Eu não vou sou deixar, abujanra, né? eu vou Se deixar o fosse abujanra, pessoal. você Não, respondia. não. É que eu não quero despejar algumas sensações muito recorrentes em mim, muito legítimas em mim, por cima dos incautos espectadores aqui desta live, né, como você. Porque eu tô bravo até comigo mesmo, precisaria ter uma posição mais... Mas é que o que eu estou vendo me desalenta. É, O eu que eu sei. estou assistindo e vivendo me desalenta. É muito triste. Muito Eu não tenho triste. preparação Essas psicológica nem reações de emocional para ódio, isso. isso para mim, eu não sei. O Caos fez aqui um questionamento, deixa eu ver se eu me localizo para Beijo para você, pegar. querido. Cadê onde está? Cadê? Sumiu. Eu não tô vendo nada, eu só tô vendo você, Roberto. Verdade? Sim. Bom, cadê o Caos? Caos. Ah, como eu não domino esse negócio, Cris. Eu Ai, ando nem me muito fale. triste pela minha absoluta. Roberto, É com o mouse que você, faz isso. Para. você não imagina o que que foi gravar a minha primeira aula. Você não imagina. Me Eu conta então. perdi Ué, 5 horas para gravar 5 minutos. Parece uma hipérbole, mas é literal. mas como assim? Por quê? Porque eu não entendia porra nenhuma. Não entendia nada. Eu fui gravar para aquela porcaria daquele Loom lá. O que que era Ah, aquilo? porque eu sei, Universo alienígena para mim. você Eu escrevo no estava papel até em hoje. home office, não é isso? É isso. Home Você não office, é. estava sendo Começo do home assistida office. pessoalmente, como a gente gosta, né? Por É, favor, faça então. para mim. Mexa nessa maldita máquina por mim, né? Aqui em casa eu só faço assim. Chico! Pelo amor de Deus! E eu aqui grito, Amanda, É, hoje o Chico não tá para me salvar. deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só repetir aqui a questão que o Caos fez. A questão da orientação de gênero foi retirada da base curricular. Tá difícil, Cris. Olá. Aí eu puxo o texto para baixo para poder ler para você, e aí aparece um outro negócio que ninguém pediu para aparecer por cima. É muito bom. Muitos lamentam, pois perde-se a oportunidade de educar um mouse decente, pelo amor de Deus. Olha lá, ele não para onde eu quero. Será que se eu Eu não virar aqui eu entendi consigo ver o ainda chat também? qual é a pergunta dele. Eu preciso de socorro aqui.
Ah, Ai, danado. Descobri. Muitos lamentos, pois é. perde-se a oportunidade de educar as crianças nisso. Porém, há quem defenda, pois não temos educadores qualificados. E o dano pode ser maior do que o benefício. Então, retirar a orientação de gênero da base curricular, porque nós não temos educadores qualificados. Ele Imagina. pergunta o que vocês acham. Eu acho o seguinte, não temos mesmo, mas vamos qualificá-los, velho. Não? Lógico, É um esforço lógico. social que tem que ser desenvolvido, não dá para ficar assim. Mas isso Ai, se não for na sala de aula, vai ser onde? não foi retirado por esta razão da qualificação dos profissionais. Foi retirado porque eles não admitem nada que avance. Eles são sempre a reação, eles não têm uma ação, eles são sempre reagentes. E aí fica difícil, né? Fica muito É porque a difícil, nós gente tem estamos à um mercê disso. pensamento, temos uma estrutura de um pensamento patriarcal, né? É muito, e bem binário, e Sim, cisgênero, sim, e sim. com todo aquele modelo de masculinidade extremamente tóxico, né? Extremamente nocivo, né? Assim, a quem agrada esse modelo de masculinidade? O filho de um colega bem pequenininho foi para a escola, não vou citar qual, com o guarda-chuva do Frozen e foi hostilizado Utilizado pelas crianças. pelas crianças e mesmo a professora indicou a ele que levasse um outro guarda-chuva, que aquele não era adequado. Você está vendo que tem preconceito, tem discriminação, tem intolerância para todos os lados, né? Para todos os Sim. lados. A intolerância religiosa é uma das coisas que mais me afetam, porque eu acho que essa questão é muito de foro íntimo, tanto quanto a sexualidade, Uhum. tanto quanto a identidade de gênero. Só quem está dentro de um corpo para decidir se aquele corpo lhe é adequado ou não. Não venham de fora dar Lógico. palpites. Sim, com certeza. Mas eu acho que mesmo com essa questão de capacitação do corpo docente, ainda assim eu acho que é urgente, é para anteontem isso, não tem nem o que discutir. E assim, qualquer ser humano que tenha um mínimo de consciência e for professor tem que levar isso para a sala de aula. Não deveria ter, isso não deveria ser uma escolha. Isso é uma urgência. Afinal, a gente educa para quê? Pelo menos eu, quando eu penso em educação, eu penso em educação para a cidadania. Para isso que deve servir a educação, no meu ponto de vista. Para ajudar a formar cidadãos críticos e que tenham capacidade de pensar com a própria cabeça. Então, assim, se necessariamente você está pensando de uma educação que é uma educação para a cidadania, por que não me venham com esse papinho de linguagem neutra, sabe? Ideologia para cá não tem ideologia nenhuma. Qualquer discurso é ideológico, né? A gente sabe disso. Então, assim, não tem neutralidade. Então, a gente tem que encarar as coisas que são problemáticas de frente, as coisas que são estruturais, né? A gente tem que começar a reconhecer o nosso racismo. Eu e você, né? Pessoas brancas que nunca sofreram com isso. A gente tem que reconhecer o nosso papel racista nessa história, porque nós temos, né? A gente tem que reconhecer, eu mesma, como mulher, como feminista, tenho que reconhecer que eu tenho ainda arraigado dentro de mim questões machistas, coisas que a gente nem é capaz de perceber. A gente precisa enfrentar isso, a gente precisa olhar isso de frente. E as crianças são maravilhosas para ensinar isso pra gente. Sim, eles ensinam, eles sabem. É, Eles não sabem do resto. Então, eles é. sabem aquilo que Do que mais importa, né? eles vieram aparelhados para a vivência nova, né? Para a É. vivência nova. Aí você tocou num assunto que me levou para a questão da educação sexual nas escolas e mais um elogio para o seu cabelo, viu, Cris? Ah, obrigada. A A Cássia lá, está Rita Lee. dizendo isso. Mas a educação religiosa
Se for da minha religião, passa, né? Se for de outra religião, não sim, passa. exatamente. E a CNBB, há algum tempo, porque queria que o Estado abrisse brecha para colocar aula de religião. Mas aí, então, teríamos aula de religião pelos evangélicos, aula de religião pelos pentecostais evangélicos, pelos umbandistas, pelos espíritas e todas as variantes, pelo candomblé, pelo budismo. Sim, porque não seria só para os católicos. Agora, a vontade de colocar goela abaixo a minha religião em cima do outro, eu sempre tenho. A mesma coisa é a questão sexual. Não pode esclarecer a criança. O estupro continua acontecendo, ou não é por falta de calcinha, como a Ai, que nossa, absurdo isso, a né? nossa querida. Ai, gente. É uma questão de falta de calcinha, né? Então, a criança não vai saber o que é abuso, não vai saber o que está acontecendo, porque nós não as educamos. E os pais, Exatamente. muito menos, Cris, porque eles não têm a mínima ideia do que vão falar. Isso se estiverem cercados pelo tabu que envolve essa questão para todos os lados. Eu concordo. Eu também acho. Bom, Cris, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Que delícia que foi conversar com Eu você. gostei! Eu tinha ficado, devo confessar, um pouquinho ansiosa. Ai, meu Deus, Ficou não me preparei, não ansioso? preparei nada. Ansioso estava eu. Ansioso estava eu. Esse negócio não funciona? Como que eu vou falar Eu com a Cris? gostei. Mas Grande eu quero... Amanda Salvadora. Ah, Amanda Amanda salvou a que nos minha salvou pátria aqui. ontem e que nos salvou hoje. Sim, fizemos teste e tudo bonitinho, né? Mas não Sim. conseguimos ainda o YouTube. Quero aproveitar para pedir a quem está nos assistindo, eu, Roberto Juliano, preciso de apoio tecnológico. Se der alguém que entenda e que me ajude, senão eu não consigo abrir aquele bendito canal para as lives. E agora, Cris, eu queria pedir... Eu vou falar primeiro, Posso depois só você fazer um fala. convite primeiro, antes da gente Claro, terminar? faça. Semana que vem, sábado, a gente vai fazer uma live com a Cabaré, mantendo o distanciamento, tudo bonitinho. Vamos lá Mas você está tão pro pertinho sítio de do mim Guilherme. aqui. Você vai manter distanciamento? Vai ser sábado. Que Sim. bom. Sábado a que horas? Boa pergunta. Não sei. Faz como eu que Ainda escrevi não que ia ser sei. a noitinha. E a Será doutora que Sônia a Felipe noitinha, escreveu para mim a falando: a noitinha é noitinha é o ótimo. quê? Aqui no sul, ela falou, já às 5 horas já está escuro. A noitinha é o quê em São Paulo? Eu Eu acho queria... que deve ser mais ou menos esse horário que a gente está fazendo aqui. Mas assim que 20 eu tiver horas. confirmado. Bom, na página da Cabaré vai ter lá. Tem página no Face, no Instagram, em todas as Como é redes. que é a página da Cabaré? Cabaré Passa o Dolores. endereço para gente. Acho que é isso. Cabaré O quê? Dolores. @Cabaré Dolores no Instagram. E no Facebook é Cabaré Dolores. Só Cabaré E no Dolores. Spotify é Cabaré Cabaré Dolores também. Dolores. Eu falo e você fala e encerra pra gente, tá? Tá. Quando eu falei que eu preciso de ajuda mesmo, pessoal, não estou brincando, não. O negócio tá feio. Mas é o seguinte, amanhã é Dia dos Pais e eu quero me desejar um dia bem gostosinho e quero desejar para o Tami curta muito o que seu dia, você curta merece. adoidado. Curta adoidado, que criança... Tami, criança cresce rápido. E a gente perde o bebê, a gente aproveita para brincar de boneca que nos foi sonegada na infância. Pelo menos a mim foi. A você não foi, que eu sei, né? Mas a mim não foi. foi. Hã? A mim não Para foi. ele? Não, não Sonegado foi. brincar de carrinho. É. Mas ele roubava o carrinho da criançada. Com certeza. O caminhãozinho, ele roubava da criançada. Mas eu nunca brinquei de boneca e tive a chance de gostosamente brincar com os meus filhos. Foi muito bom. Feliz Dia dos Pais, viu, Tami? Feliz Dia dos Pais. É com você, Cris. E para todos os pais, né? Todos os pais que a gente pode chamar de pais, né?
Porque também tem muito pai por aí que é que nem a Vitória falou no depoimento que eu li, né? Pai Que não é pegando pai murcha, coisa né? nenhuma. É, Não é nada. exatamente. Assim como tem mães também, não é? Como tem mães também, mas no geral, quem leva nas costas das crianças desse país são as mulheres, não são os homens, não. Pode parar, nós Essa vamos encerrar diferença essa live num brigueiro desgraçado. Não é bem assim. Cris, um beijo para você, querida. Ai, Obrigado adorei, por ter Roberto, que vindo. saudade. Meu Um conterrâneo. abraço. É isso aí, Santos. Tchau, meu bem. Tudo de Beijo, bom. querido. Até. Beijo na Betânia, Amanda, beijo. Darei sim. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Estamos saindo, agradecendo a vocês, agradecendo a participação e esperem que tem mais coisa pela frente. Se o bate-papo foi gostosinho, a gente fica contente. Tchau.